Se pudesse você pedir a Deus um milagre, sabendo que Ele iria atendê-lo, o que é que pediria? Que Ele restaurasse o seu casamento? Mudasse alguma coisa em seu trabalho? Trouxesse para casa um filho ou uma filha transviados? O curasse de uma doença? Salvasse sua situação financeira? O ajudasse a ter sucesso em algum projeto? O que mais você pediria? Vamos a Deus com nossos queixumes e dificuldades, sempre na esperança de que Ele estará lá para nos atender. Mas, muito depois de tentarem se comunicar com Deus, são levados a se perguntarem: será que Deus realmente se importa? Está escrito. Convosco, Henry Feyerabend, apresentando Cristo vivo como a resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, Gerling Martins responde à pergunta: Deus se importa? A maioria dos cristãos persiste em levar a Deus suas petições, afinal, somos levados a acreditar na promessa que se encontra em Mateus capítulo 21, versos 21 a 22. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Decepcionado pela aparência enganosa de uma figueira, Jesus a amaldiçoou e ela imediatamente secou à vista dos discípulos. Admirados com o efeito de tal poder, eles quiseram saber como obter o mesmo poder. Daí Jesus ter mencionado as palavras deste texto. De acordo com a Bíblia, os cristãos podem ter a certeza de que as suas orações serão respondidas. Sei que Deus responde as orações porque tenho tido experiência própria de ver muitas de minhas orações respondidas. Mas será que essa realidade tem sido sempre assim para a maioria de nós? Se perguntasse quantos já se decepcionaram por terem sido atendidos em suas orações, com certeza a maioria de nós, se não todos, responderíamos afirmativamente. A alegria de receber a bênção de uma oração respondida é maravilhosa, é estimulante. Em contrapartida, a dor da oração não respondida é frustrante e perigosa, porque muitos são até levados a duvidar da existência de Deus, ou no mínimo pensar que Ele não se importa. Meu amigo, você tem orado sobre uma questão e está com medo de Deus não lhe responda? Talvez você clame a Deus como Salomão na dedicação do Templo de Jerusalém, em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 19. Quanto desejo que o Senhor escute as minhas orações, ó Deus. Escute a oração que faço neste momento. Conheço histórias de esposas que têm orado para os seus maridos, para que eles deixem de beber. E todos os dias eles voltam para casa bêbados e são um risco de vida para elas e para os seus filhos. Conheço pessoas que têm orado a Deus para conseguirem um bom emprego e não conseguem, porque ninguém quer contratar um guardador do sábado ou um sujeito de meia-idade ou que é julgado desqualificado. Conheço maridos que têm orado pelo problema de depressão de suas esposas e agora algumas delas estão ameaçando suicidar. Conheço uma esposa que foi à igreja orar pela depressão do seu marido e algumas semanas mais tarde, um parente próximo me comunicou que o tal marido havia se matado com um tiro na cabeça. Conheço famílias que oraram pela recuperação de saúde dos seus entes queridos e viram seus queridos minguarem em grande sofrimento até a morte. Conheço histórias de esposas e mães que oraram a Deus pedindo proteção de Deus para a viagem de seus maridos e filhos e à meio da noite receberam daqueles telefonemas comunicando um terrível acidente e que, infelizmente, elas perderam seus queridos.
Conheço histórias de pessoas que estavam presas nas torres, nas chamas, no dia 11 de setembro em Nova York. E elas e seus familiares clamaram a Deus por livramento e não voltaram mais para casa e nem vestígio mais se achou dessas pessoas. Os que mais sofrem a agonia da oração não respondida são aqueles que realmente acreditam que a oração move montanhas. Por que será que Deus muitas vezes não responde nossas orações, deixando-nos muitas vezes com aquela sensação amarga de desamparo e vazio? Quando se fala em orar e receber a resposta de Deus, nós temos que levar em consideração alguns fatores. Se é um pedido errado, Deus diz não. Se não é o momento certo, Deus diz, calma. Se você está errado, Deus diz, cresça. Mas se o pedido, o momento e você estão certos, Deus diz, siga. Vamos analisar algumas razões por que Deus às vezes não nos responde. Primeira razão. Se o pedido é errado, Deus diz não. Alguns pedidos são impróprios. Vejamos em São Marcos, capítulo 10, versos 35 a 38. Então aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Se os discípulos foram capazes de fazer pedidos errados, nós também podemos. Deus nos ama demais para responder pedidos impróprios. Ele responderá a estas orações, mas com um não. Eu não desejaria um Deus que agisse diferente. Que exemplo de pedidos errados podemos fazer? Deus, muda outra pessoa. Esposas oram assim pelos maridos e os maridos pelas esposas. Pais oram assim pelos filhos e filhos pelos pais, empregados pelos patrões e vice-versa. Às vezes é apropriado orar para que uma pessoa se transforme para melhor, mas com muita frequência o motivo por trás de um pedido semelhante não é uma preocupação sincera com a pessoa. Ela quer que a pessoa por quem ela ora mude para se acomodar às suas necessidades pessoais. Deus responderá não a essa oração. A oração correta seria, ó Senhor, muda-me para que eu possa ter um coração perdoador e possa aceitar essa pessoa como ela é, que eu possa compreendê-la e ajudá-la como o Senhor faz comigo. A segunda razão, se o momento não é certo, Deus diz não. Nos aborrecemos quando Deus diz ainda não. Isto acontece por vivermos numa sociedade imediatista, quase tudo hoje é instantâneo, é contra a nossa natureza esperar. Queremos saltar para frente, não queremos passar por todas as fases, porque queremos chegar logo ao final. Por exemplo, as crianças quando viajam com seus pais para uma situação interessante para elas, toda hora elas perguntam se está a chegar. Às vezes Deus demora para testar a nossa fé. Pensamos em Deus como se Ele fosse uma caixa multibanco ou eletrônica, onde apertamos alguns botões e obtemos tudo instantaneamente. Às vezes Deus tarda para que possamos modificar nossos pedidos. Com o passar do tempo entenderemos que o pedido original não era legítimo. Deus também tarda para que possamos desenvolver atributos de caráter tais como resignação, confiança, paciência e submissão. Atributos sem os quais não seremos salvos e que só adquirimos apenas quando esperamos com paciência e confiança o tempo de Deus. A terceira razão. Uma das razões por que nossas orações podem não ser atendidas é porque pode haver algo de errado em nossa vida. Talvez tenhamos criado uma barreira entre nós e Deus. Por exemplo, você chega de férias e sua relva está enorme e seu cortador de relva não é capaz de dar conta do serviço. Aí você se lembra do vizinho que tem um cortador especialmente adaptado para aquele tamanho de relva.
Assim você começa a se dirigir para a casa do vizinho a fim de pedir-lhe emprestado o seu cortador. E vai ensaiando as palavras, quando entretanto vem ao seu encontro o cãozinho do vizinho, que você detesta, e começa a morder as suas calças. Irritado, você dá um pontapé no cãozinho que sai ganindo para um canto, e ao continuar seu trajeto em direção à porta do seu vizinho, você nota que ele estava a observar toda a cena. Então você dá meia volta, e aí então volta para sua casa porque aquele momento não era próprio para pedir qualquer coisa ao seu vizinho. Deus repetidamente nos convida para irmos até Ele com todas as nossas necessidades. Ele nos oferece livre acesso a todas as suas riquezas. Alguns de nós, porém, têm algumas coisas que precisamos esclarecer antes de aceitar o seu convite. Resumindo, os maiores motivos pelos quais as orações não são respondidas: o pedido impróprio, o momento inadequado, um problema bloqueador. Problemas na vida espiritual. Quais? Vejamos alguns textos que nos ajudarão a esclarecer. Tiago, capítulo 4, versos 2 e 4. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Primeiramente, é necessário reconciliarmos-nos com Deus e sermos amigos dele, caso contrário, nunca saberemos formular bem nossas orações. Partilho convosco uma experiência para exemplificar que quando o caminho está desimpedido, Deus pode operar maravilhas em nosso favor. A história de um milagre. Moacir Elcio Beretta Júnior. Ele é pastor e atualmente exerce seu ministério no Colégio Adventista de Belo Horizonte como capelão e professor de ensino religioso. A história que passo a relatar aconteceu no dia 7 de maio de 1992 e tem como objetivo engrandecer o nome do Senhor. Moacir se encontrava no auge da adolescência, possuía então 16 anos de idade. A família morava na cidade de São Paulo. Era uma quinta-feira à noite e já passava das 22h30, 10h30 da noite. Moacir saiu então para a rua a fim de ajuntar-se com alguns de seus amigos, com os quais ele estava acostumado a ficar conversando na esquina da casa de seus pais até altas horas da noite. Naquele dia em especial, ele saiu de bicicleta. Seu irmão Tiago, então com 11 anos de idade, brincava com alguns pedaços de madeira, arremessando-os para o outro lado da rua. Mas em determinado momento, obviamente sem qualquer intenção para o mal, uma das madeiras que o menino lançou veio em direção à trajetória da bicicleta de Moacir. Aquela madeira entrou por entre o raio da roda dianteira, travando-o a uma velocidade superior a 45 km por hora. Esse facto causou-lhe a queda por sobre a bicicleta. Isto fez com que o guidão da bicicleta se virasse, ficando com a ponta voltada para a frente e a outra voltada na direção de seu abdômen. Tal impacto rompeu um órgão interno, causando uma grande hemorragia. Às pressas, ele foi levado a um pronto-socorro próximo dali. Os médicos perceberam que, inevitavelmente, ele precisaria ser operado e com urgência. Porém, precisariam transferi-lo para um grande hospital. Chegando ao segundo hospital, no entanto, ele acabou por não ser atendido. Os médicos disseram: infelizmente, ele não pode ser internado aqui. Moacir estava acompanhado de seu pai. E o pai viu-se obrigado a levá-lo a um terceiro hospital. Devido ao tempo considerável que se passara desde o início da hemorragia, era iminente o risco de morte. Chegado ao hospital, foi levado imediatamente para a sala de cirurgia. Os médicos abriram-no e detectaram que o forte impacto havia lesado seriamente o fígado. Dos 4 a 5 litros de sangue que um ser humano, em geral, possui, apenas cerca de 1 litro percorria as artérias de Moacir. Por isso, Moacir acabou por ter uma parada cardíaca. Os médicos tinham agora cerca de 7 a 10 minutos para tentarem reanimá-lo. Fizeram praticamente tudo o que estava ao alcance da mão humana, porém, fora tudo em vão.
Passados aproximadamente 10 a 12 minutos desde o momento da parada cardíaca, os outros doutores desistiram e então um médico, chefe da cirurgia, entregou à enfermeira-chefe a responsabilidade de passar ao pai a triste notícia. Após haver ela explicado todo o quadro clínico, ela acabou por informar que, infelizmente, o filho havia falecido. Agora, ele deveria avisar a família e providenciar o funeral. O choro, o desespero foi inevitável. O pai não entendia como aquilo poderia estar de fato acontecendo e então ele começou a meditar sobre a causa de tudo aquilo. O pai de Moacir tinha sido um cristão adventista do sétimo dia até seus 19 anos de idade. Já estava longe da igreja há aproximadamente 27 anos. E agora ali estava ele, lamentando e chorando. Chegou-lhe à conclusão de que jamais deveria ter se afastado de Deus. Há tanto tempo ele via dizendo que a Bíblia fora escrita por homens, homens falhos, portanto seria impossível crer nela. Mas agora suas filosofias não faziam o menor sentido. Ele percebia quão longe havia chegado. Um súbito e inexplicável arrependimento de suas blasfêmias contra o Senhor agora fazia-o sentir a necessidade de seu auxílio. Reconhecia a magnitude de Deus e, neste momento desesperador, seu coração clama ardentemente pelo Salvador e Senhor do impossível. E pede para Deus ajudá-lo naquele momento. Em meio à frustração e à tristeza da perda de um filho, aquele pai entrega ali mesmo seu coração a Jesus e decide voltar para a igreja adventista e levar toda a sua família. O Senhor notou o anseio de um pai afligido pela morte. Entre o arrependimento e o desespero completo, Cristo entra em ação e muda totalmente o curso das circunstâncias. Entretanto, um doutor cardiologista começa a percorrer o corredor que dá acesso à sala de cirurgia onde jazia Moacir. Haviam-se passado 30 minutos desde o instante em que o coração parou de bater e Moacir perdera a vida. O médico chega em frente à sala e olha a última vez para aquele corpo jovem. De repente, ele nota algo muito estranho ali, um tremor naquele corpo. Era como se o próprio Jesus o estivesse tocando, fazendo-o tremer, a fim de que o doutor visse. O doutor começa a gritar por socorro e, ao mesmo tempo, lança a mão de um bisturi e abre o peito de Moacir na altura do coração. E, em seguida, enfia uma de suas mãos por entre as costelas e agarra o coração, começando, então, uma massagem, simulando batimentos cardíacos. Quando o restante da equipe médica chegou correndo, já encontraram Moacir vivo novamente, graças à intervenção de Jesus Cristo. A partir de então, todos retomaram os cuidados com o fígado, agora preocupando-se também com o pulmão, pois quando aquele médico enfiou a mão no peito, fê-lo com tanto ímpeto que acabou perfurando o pulmão de Moacir. Esta última lesão causou 2 paradas respiratórias no decorrer desta cirurgia, a qual durou ao todo cerca de 7 horas. Mas agora o médico-chefe era Jesus. E, portanto, estas outras paradas jamais poderiam levar Moacir à morte novamente. Ao término da operação, um dos médicos perguntou ao pai, que já havia sido informado do milagroso retorno, se ele confiava em Deus. E ele respondeu categoricamente: no momento, só nele eu confio. Então aquele médico disse: seu filho hoje recebeu um milagre de Deus, pois ninguém pode ficar mais de 30 minutos morto e depois voltar à vida. No entanto, você, bem como toda a sua família, devem orar pedindo a Deus, se possível, mais um milagre, pois seu filho tem apenas 1% de chance de sobreviver a uma tríplice operação como esta, envolvendo fígado, pulmão e coração, e digo 1% somente para não dizer que não há chances. Porém, há algo que posso dizer com convicção, baseado em minha experiência médica. Ele não possui nem 1% de chance de voltar a ser uma pessoa normal, tal como era antes, pois absolutamente ninguém pode ficar mais de 30 minutos sem oxigênio no cérebro e depois voltar a ser uma pessoa normal. Apenas Deus sabe as sequelas que ele vai apresentar. Mas prepare-se para ter um filho em estado vegetativo e você e sua família terão de fazer tudo por ele.
Ao lembrar-se então do milagre que Deus havia realizado, o pai fecha os olhos e inicia uma oração muito difícil para um pai, dizendo: Senhor, se for da tua vontade que meu filho sobreviva, peço-te somente uma coisa, que volte a ser normal como era antes. Porém, se for para ele sofrer para o resto da vida vivendo como um vegetal, e nós sofrendo com o seu sofrimento, Senhor, permita que ele descanse. Ele orou assim e foi embora para casa. A irmã de Moacir, a Alexandra, que foi a primeira pessoa a visitá-lo, ligou para casa para passar as últimas notícias. Em casa, a apreensão foi geral, pois todos já esperavam pelo pior. A outra irmã, Gláucia, atendeu ao telefone e, após ouvir o relato de Alexandra, abriu um sorriso que foi o bastante para que o pai entendesse que, de imediato, que Deus havia respondido positivamente à sua oração e para que a mãe e toda a família pudessem se sentir aliviados. Em 2 meses, Moacir voltou a trabalhar. Entre 5 a 7 meses, ele estava começando a ensaiar a volta à prática de algum desporto. Não perdeu sequer o ano letivo. E o mais importante foi que, em 7 meses, batizou-se na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim Brasil, na cidade de São Paulo, no dia 20 de dezembro de 1992, juntamente com seu pai, que passava pelo rebatismo, incluindo sua mãe e seu irmão Tiago. Nos meses e anos subsequentes, toda a família foi se entregando a Jesus. Suas irmãs Gláucia, Alexandra e Bruna, seus cunhados Rogério e Carlos, sua sobrinha Ingrid, e agora faltam apenas 3 sobrinhos, Nathalie, Giovanni e Isabelle, que apenas por não terem idade suficiente ainda não foram batizados, mas participam desta igreja desde que nasceram. Como resultado direto ou indireto deste milagre, Jesus salvou não apenas uma pessoa, mas sim 13 pessoas, pois mais importante que uma ressurreição física é o milagre da ressurreição espiritual que ele opera nas nossas vidas. Amigos, Deus se importa sim. Seus planos são para nosso melhor. Você pode confiar. Você pode entregar-se totalmente a Ele e permitir que Ele tenha cuidado de você. Entregue agora sua vida e deixe Jesus mostrar o quanto você é importante para Ele. Algum dia você viu um pingo de chuva a rolar na janela escorrer. Sabe então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a um outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, e pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual
Olá, amigos! Hoje o programa Está Escrito oferece o CD 25 anos de louvor. Este CD contém vários hinos com mensagens maravilhosas de conforto e esperança. O casal Azevedo, que gravou este CD, é um casal cristão que, através do louvor, expressa o seu amor e confiança em Deus. Se você gosta de ouvir boa música cristã, música que inspira e anima, música que nos faz sentir mais perto de Deus, contacte-nos e enviaremos gratuitamente o seu CD dos 25 anos de louvor do casal Azevedo. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Chegou a hora de dizermos adeus. Mas lembre-se, amigo, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.